Vamos abrir nossa Bíblia para o livro de Mateus 28 e vamos ler de 16 a 20. Diz: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus aplique a sua leitura aos nossos corações. Vamos orar. Nós te agradecemos, nosso Deus, por mais um dia que tu nos concede. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos reunidos na tua casa para termos esta comunhão contigo e uns com os outros aqui. Obrigado, Senhor, porque cada dia tu tens nos acrescentado bênçãos e acrescentado conhecimento na tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que neste dia tu receba este culto que é realizado ao teu santo nome. E que, ó Pai, tu nos abençoa na entrega dos estudos, que tu, ó Pai, clareie o entendimento de cada um de nós para compreendermos. Te pedimos pelos irmãos que estão a caminho, traz-o em paz, ó Senhor, e aqueles que não puderam vir, abençoa onde quer que ele esteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje de missão. Não é? Hoje, nós, muitas vezes, não estamos preocupados com missão, não estamos enxergando missões, não estamos nos preocupando o que o missionário, as dificuldades que os missionários têm lá no campo para semear a palavra de Deus. Então, nós não sabemos e não procuramos saber. Muitas vezes nós ficamos esperando que ele nos mande o relatório, mas nós não queremos saber as suas dificuldades, e eles estão lá, e eles são os enviados de Deus. Então, missão, o que é missão? É um ente que envia para atender uma necessidade. E o que é o missionário? O missionário é um instrumento que leva a solução, leva o quê? A semente para semear lá nos corações das pessoas que estão lá e que estão cada um andando pelos seus caminhos, buscando as coisas do mundo, se deliciando nas coisas do mundo, achando que isto é bom, é isso que eles têm que fazer. Então, no caso, havia necessidade de se pregar o Evangelho ao povo
E como existe hoje a necessidade de pregar o Evangelho, nós sabemos que o povo não está faminto do Evangelho, mas eles precisam ouvir. E quem é o instrumento para isso? Somos nós, não é? E Jesus Cristo enviou os seus discípulos com essa missão. Ele estava morto e ressuscitado. Mas antes, Jesus Cristo, ele tinha enviado os 12 discípulos, ele estava ainda na carne, vivo, não é? E ele enviou uma comissão, os 12 discípulos, para pregar o Evangelho. Está em Marcos 6, 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, e depois Jesus Cristo enviou os 70, está em Lucas 10, de 1 a 3. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então você vê aqui que o trabalho do missionário, ele não é fácil. Ele já não era fácil naquele tempo. E hoje, embora a igreja tenha liberdade para pregar o Evangelho, mas não é fácil levar a mensagem. Então, Jesus Cristo mandou os seus discípulos a fim de pregarem o Evangelho. E quando ele enviou os 12, justamente ele estava lá em Nazaré da Galileia, não dá para saber se ele enviou para as cidades ou foi uma missão local. Uma missão local. E quando ele enviou os 70, foi após ele ser impedido de passar por dentro da cidade de Samaria, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. E nós sabemos depois que Jesus Cristo entrou lá, está em João 4, e ele, pela cidade de Sicar, ele encontrou aquela mulher no poço e dialogou com ela, e o Evangelho entrou naquela cidade de Samaria. Então, note no trecho que encontramos 3 pérolas, lá em Mateus 28. Mateus 28 tem 3 pérolas importantes do Senhor Jesus Cristo. Que é a grande afirmação. A grande afirmação está no versículo 18.
E chegou-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Jesus Cristo já tinha morrido, tinha ressuscitado. Então ele tinha vencido Satanás. Então ele tinha conquistado a terra e o céu. Então o poder estava nas mãos dele. E por isso que ele teve a ousadia de fazer essa grande afirmação: é-me dado o poder nos céus e na terra. Houve também, ele se tornou Senhor de tudo, né? E também nós temos aqui o grande mandamento que está no versículo 19. Portanto, já que eu mando em tudo, eu tenho poder sobre tudo, então eu tenho poder para mandar vocês: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo não perguntou: vocês querem ir? Ele disse: ide, vão, porque eu estou mandando e vocês vão pregar o Evangelho aos povos. E nós, Jesus Cristo está nos mandando também, ou não? Nós vamos adiante falar a respeito de que somos nossos e somos também missionários. E a terceira grande pérola é a grande promessa, não é? Ele não mandou aqueles discípulos sem lhe dar cobertura. Ele disse: vão, que eu garanto. E o Espírito Santo, meus irmãos, hoje, ele está em nós. Então, quando nós somos enviados, o Espírito Santo está ali, nos protegendo. Como diz no versículo 20, ele mandou ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para sempre. Né? Portanto, Jesus Cristo tem o poder. Ele ordena que nós vamos pregar o Evangelho. E ele está com os missionários onde quer que estejam. Então, é por isso que a semente lançada, ela germina e dá fruto, porque o Espírito Santo de Deus está com ele. Naquele tempo, Jesus Cristo estava com todos os seus discípulos, que ele mandou pregar o Evangelho. Ele mandou em comissão, mandou como missionários para levar a palavra, e ele apresentou essas três pérolas: a grande afirmação
o grande mandamento e a grande promessa. Será que nós temos também isto hoje? Em Atos 1, de 8 a 11, nós encontramos aqui: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós encontramos aqui o desafio que o Cristo ressurreto deixou pouco antes de subir aos céus. Ele disse o quê? Recebereis a virtude do Espírito. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e os confins do mundo. Em todo lugar em que a igreja quiser mandar os seus missionários pregar o Evangelho, o Espírito Santo estará conosco, nos orientando como nós devemos falar às pessoas. Não nos preocupemos de que nós devemos falar, sermos eloquentes. Havia um cidadão surdo e mudo, e ele era um grande servo do Senhor. E certa vez, alguém estava, havia 3 cartões, um branco e vermelho, e um branco. Ele, na realidade, ele não era surdo e mudo, ele era analfabeto. E ele pegou aqueles cartões e dizia para o povo que ele queria evangelizar, dizia: olha, cartão vermelho, Jesus Cristo com o seu sangue lavou os nossos pecados e ele se tornou branco como esse cartão aqui. Porque se não temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso coração é negro como esse cartão aqui. Então precisa uma mensagem mais bonita do que essa, e ele era analfabeto. Né? Então é preciso, basta que nós nos coloquemos nas mãos de Deus, e ele vai nos dirigir para levar a sua mensagem. Então nós temos aqui 4 níveis de desenvolvimento, aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos. 4 níveis de desenvolvimento missionário, que é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, o Brasil está dentro, a Bahia está dentro, né? Que era o confins da terra naquele tempo. Então, o Espírito Santo, ele diz aqui: mas receberei a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente enviado por Deus que nos capacita para
ser e fazer o que Deus planejou. Então, o Espírito Santo é o agente enviado por Deus que nos capacita para ser e fazer o que Deus planejou. Ele nos liberta do medo. Quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, nós não temos medo de pregar o Evangelho, como aqueles homens, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam se importando com a sua vida. O que importava era obedecer a Deus e levar o Evangelho. Testemunhas, e ser-lhe-ei testemunhas. Testemunha é aquele que dá evidência da fé. Será que nós podemos ser testemunha se nós andarmos conforme o mundo? Será que nós podemos dar testemunha se nós andemos bebendo, falando palavrões, com o comportamento do mundo? Será que nós vamos ser respeitados? Então, evidência significa clareza e certeza. Na hora de falar do Senhor Jesus Cristo, nós devemos falar com clareza e com certeza de que Ele é capaz de salvar o pecador, não colocando em dúvida. Há também 4 dimensões da obra missionária. Então, uma igreja sadia envolve-se em missões nas 4 áreas: local, estadual, nacional e mundial. Local, estadual, nacional e mundial. Então, quando nós saímos aqui para evangelizar aqui no bairro, nós somos missionários. O missionário não é só aquele que está lá na cidade de Ilhéus, de Itabuna. Não, aqui também. Você vê que Jesus Cristo chamou os discípulos e mandou eles ir de 2 em 2 pregar o Evangelho. Então, irmão, todos nós somos missionários quando nós nós convidamos, quando nós entregamos folheto, quando nós vamos e falamos de Jesus Cristo, nós somos missionários locais. Então, nós estamos evangelizando, nós estamos sendo missionário em nossa cidade. A nossa igreja, ela destina 10% do dízimo para missões, realiza bazar, cantinas, para ajudar os missionários. Nós perguntamos: é suficiente isto? É suficiente isto? Quando nós enviamos uma média de R$200 cada mês para esse missionário, nós sabemos que outras igrejas contribuem, mas muitas vezes não é o suficiente.
não é? Nós, membros, devemos contribuir mais. Por quê? Nós sabemos, ou se há alguém que não saiba, né? Esses irmãos têm que pagar aluguel de casa, tem que se alimentar, ele tem família, tem mulher e filhos, e a dificuldade é grande. Pensou esses irmãos lá, nessas cidades, sem conhecer ninguém, e passando necessidade, e nós não atentamos para isso. E aí a pergunta: como você pode cumprir? Como você pode ajudar a esses missionários? Porque a igreja, ela já ajuda usando a sua capacidade que pode fazer. E pergunto: onde você está evangelizando? Onde você está dando evidência? Muitas vezes, irmãos, nós evangelizamos pelo nosso comportamento. Nós não falamos nada, e as pessoas vêm e nos perguntam: você é crente? Ou então ele afirma: você é crente, né? Então você vê que eles começam o diálogo em que nós devemos aproveitar e falar do Senhor Jesus Cristo. Na nossa escola, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Então, você está distribuindo folhetos, exercitando o amor cristão na prática. Porque, irmãos, se nós não exercitamos o nosso amor uns para com os outros, não adianta nada qualquer trabalho que nós façamos, imaginando que estamos fazendo alguma coisa em prol da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos exercitar o nosso amor fraternal uns com os outros. Precisamos amar aos nossos vizinhos, aos nossos inimigos. É uma dificuldade muito grande para nós fazermos isso, né? Porque nós estamos na carne e essa carne é podre. Onde eu não estou, eu estou enviando o sustento financeiro para o missionário que está lá. Eu estou sustentando aquele missionário emocionalmente, porque aquele missionário muitas vezes trabalha o dia todo, chega cansado em casa, vai dormir, e ele fica desanimado porque não conseguiu ganhar nenhuma alma. Nós estamos sustentando ele emocionalmente, enviando uma carta, um e-mail, um cartão. Nós já pensamos em fazer isso? Nós esperamos só que o missionário mande um relatório para nós, mas nós não entramos em contato com ele, deixamos ele lá
ele fica desanimado, daqui a pouco ele vai embora, não é? Estamos sustentando esse missionário espiritualmente. Como é que a gente sustenta espiritualmente esse missionário? Com orações. Eu não posso ir, eu não posso contribuir, mas eu posso orar. Não posso? Isso aí é um sustento emocional. Mobilizando outros para a obra missionária, mobilizando, chamando, dialogando, que é importante nós fazermos o trabalho de Deus. Estamos fazendo isso? Mas, irmãos, concluindo aqui, nós vamos ler os versículos de 9 a 11, que diz: e, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, o Senhor Jesus Cristo, né? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aqueles discípulos ainda não acreditavam. E eles ficaram com saudade do Senhor Jesus Cristo. Sentiram o quê? Bom, o nosso mestre foi embora, nós agora estamos perdidos, né? Mas Jesus Cristo falava com eles, né? Eu vou e lá prepararei lugar para você. E disse: mandarei o meu Espírito Santo para que esteja com vós. Mas eles ainda não acreditavam. Até quando nós estaremos esperando? Até quando nós faremos a obra do Senhor? Até quando nós seremos missionários? Até quando nós sustentaremos o missionário? Até quando nós estimularemos o missionário? Oremos por ele. Até quando Jesus Cristo voltar, né? E quando ele voltar, né? Ele vai nos julgar aqueles que não creu no Senhor. Você está disposto? E como você vai se envolver nessa obra? Você já pensou nisso, irmão? Você já pensou contribuir com os missionários? Ah, mas eu não tenho grande dinheiro. Eu tenho 10 reais. Bom, você junta 10 reais com 5, com 20, com 50, com 100, né? Aí já ajuda ao missionário lá na obra, porque ele está onde nós não podemos ir. Ele vai onde nós não podemos ir, mas claro que nós podemos ir.
mandando o seu sustento, orando por ele, estimulando ele, para que ele se sinta que há uma retaguarda cooperando com ele. Deus nos abençoe.